Olá, pessoal. Meu nome é Camila Moreira Ramos. Eu trouxe hoje para compartilhar com vocês nesse evento um recorte da minha pesquisa de doutorado, que foi chamada de Os Ecos de Nossas Vozes na Universidade Aberta do Brasil. Letramentos críticos reflexivos como prática discursivo-identitária de reexistência. E a minha pesquisa foi orientada pela professora doutora Juliana de Freitas Dias. Eu trouxe alguns recortes aqui. Então, nessa pesquisa, eu busquei a área da educação como um campo. E por quê? Né? Porque, para mim, nesse movimento da pós-graduação, como aprofundamento, eu comecei a ver a educação como uma prática de liberdade de fato. E eu quis investigar um pouco mais como essa visão da educação pode influenciar de forma positiva algumas práticas de letramento dentro da Universidade de Brasília, né, mais a modalidade à distância. Então, por esse motivo, eu escolhi a educação e pensando, então, como foco, como que se entra na UAB, que é a sigla de Universidade Aberta do Brasil, a busca por entrar nessa universidade por esse caminho da modalidade à distância, e também como a metodologia do nosso grupo de estudos, o grupo de estudo em que eu faço parte da Universidade de Brasília, que se chama GCRIA, Grupo de Pesquisa, Educação Crítica e Autoria Criativa. Então, como as metodologias que nós utilizamos nesse grupo de pesquisa, como elas também contribuem para uma educação como prática da liberdade. E aí, como objetivo geral da pesquisa, então, eu busquei me engajar em uma pesquisa qualitativa de cunho autoetnográfico crítico, a fim de investigar como práticas de letramentos críticos reflexivos, situados no contexto da UAB, na UNB, reverberam na transformação identitária das participantes, por meio de 3 pontos de vista. O social, que eu pensei como universitárias, né, como essas práticas de letramentos críticos reflexivos contribuem, então, na transformação identitária no lado social, como universitárias e futuras professoras, no ponto pessoal e também como agente de mudança. E eu chamo de participantes porque, na minha pesquisa, participaram só mulheres que se identificaram como mulheres, como, né, do gênero feminino. Então, eu utilizei o gênero feminino na pesquisa inteira. Com esse objetivo, então, eu fui a fundo, pesquisei, então, práticas de letramento, os conceitos de letramentos críticos, de letramentos de resistência também, que é um conceito muito interessante, atual, e eu juntei. Então, eu tentei perceber que os letramentos, eles são críticos e também reflexivos, de acordo com as metodologias que a gente utiliza no nosso grupo de pesquisa. Então, a fim de investigar um pouco mais como essas metodologias podem contribuir com essas transformações identitárias, eu tentei unificar. Eu vou explicar um pouquinho mais agora como foi feita a metodologia e como foi feita a pesquisa. E depois eu compartilho um pouco alguns dos resultados. Então, eu dividi a pesquisa, eu dividi em 3 partes. Na primeira parte, então, eu falei um pouco da conjuntura, e na segunda parte eu falei um pouco mais do grupo de pesquisa, do trabalho do grupo de pesquisa. Então, pensando nessa conjuntura da pesquisa, o foco, como eu falei, foi o ensino superior, na modalidade à distância no Brasil, mais precisamente dentro da Universidade de Brasília, por meio desse programa chamado Universidade Aberta do Brasil. Então, nesse primeiro capítulo, eu tracei um pouco do perfil do aluno da educação à distância, do aluno da Universidade Aberta do Brasil, e o que ficou muito em evidência foram algumas características já tidas como estabelecidas pelo ensino superior, pela educação superior, que é uma delas, e a principal ficou mais em evidência, foi a autonomia. E como essa autonomia, ora, ela traz
uma solidão, ora ela pode trazer uma solidariedade, ou seja, uma educação que contribua, que traga não só essa solidão, mas que construa um grupo, que construa o que a gente chama de comunidade. Então, nesse capítulo 1, eu busquei aprofundar essas questões. No capítulo 2, eu fiz um diálogo com o que eu chamei de pesquisa vida, que seria essa prática mesmo da autonomia de forma solidária. Então, como a gente cria comunidades de aprendizagem, e também aqui eu trabalhei muito o conceito de aprendizagem de comunidade de mudança, mas como numa comunidade de aprendizagem, de escrita, de mudança, que aqui eu usei muito como sinônimo, e muitas vezes, como ela pode gerar uma ética do amor e uma autoatualização, conceitos trazidos pela Bell Hooks, e também vários outros conceitos que eu trago da pedagogia crítica, e eu fui fazendo essa construção, né? E aí eu percebi, então, que esse grupo de participantes que estavam na Universidade Aberta do Brasil, né, na UNB, no curso de letras, como que esse grupo foi construindo comunidades de mudança por meio da escrita, a partir de letramentos que eu chego à conclusão no final, são críticos e reflexivos, né? Então, foi construída essa comunidade a partir desse grupo de participantes. Na parte 2 da pesquisa, eu trago, então, as bases, né? Eu trouxe no capítulo 3 as teorizações que eu usei, chamei de teorizações, que foi principalmente análise de discurso crítico, os novos estudos do letramento e inspirações nos estudos decoloniais. E no capítulo 4, eu trouxe diálogos metodológicos. Então, eu construí uma triangulação metodológica que eu vou explicar um pouquinho agora, como foi construída. Então, eu utilizei essas 5 ferramentas para construir uma triangulação metodológica. O diário de campo, o meu diário de campo enquanto pesquisadora, o que eu chamei de conversas reflexivas que foram gravadas com essas participantes. 9 pessoas participaram da minha pesquisa nessa parte da conversa reflexiva. Narrativas solidárias, que é uma ferramenta que nós utilizamos no nosso grupo de pesquisa como metodologia, que são textos coletivos, através do Google Drive. Então, a gente sempre que tem uma oficina, que tem um evento, que tem um estudo, um laboratório, a gente costuma abrir um Google Docs e criar textos coletivos. Textos, cada um escreve o seu, compartilha com o outro, intervém no texto do outro por meio de sugestões. Então, eu chamei nessa metodologia de narrativas solidárias um conceito desenvolvido por uma amiga também do grupo de pesquisa, que está muito detalhado na tese, caso seja de interesse aprofundar um pouquinho mais sobre esses conceitos. Todos eles na tese estão bem detalhados e referenciados. Também, uma outra ferramenta foram os portfólios utilizados por essas participantes nas comunidades de escrita, de aprendizagem, que eu chamei de a comunidade de mudança, e relatos autoetnográficos. As minhas vivências como aluna da UAB, porque em tempo eu falo que eu também fui aluna de letras da UAB, então eu fiz a minha graduação na UAB, e eu trago também os meus relatos aqui, de como foi na minha época, do que eu vivenciei, junto com o que elas relatam também sobre as experiências na escrita, as experiências nessas práticas de letramento, sempre pensando em como esse ambiente pode transformar identitariamente aqueles 3 aspectos que eu falei: o social, como aluna e futuras professoras, o pessoal e como agente de mudança. Na parte 3, então, eu finalizei com a análise dos dados, e aí eu dividi em 2 partes. Aqui eu não vou me ater muito, mas eu trouxe um recorte do que seriam, então, de alguns exemplos dos letramentos utilizados e como esse letramento crítico reverberou, né, nessa transformação dessas alunas, nesses aspectos que eu falei.
Aqui eu vou direto, por questão de tempo mesmo, o recorte que eu fiz foi falar desse termo, de letramentos críticos reflexivos, como uma metodologia decolonial. Então, vou passar um pouquinho aqui e vou direto para ele. Aqui, eu volto na nuvem de palavras. Então, o que que eu percebi nessa pesquisa? Que o trabalho em comunidade, nessa comunidade criada por meio do grupo de estudos, com essas alunas da UAB, do curso de letras, como o trabalho em comunidade com letramentos críticos reflexivos pode gerar mais autoria dentro da educação. E aí eu encontrei alguns resultados, né? Quais foram? A criação de espaços reflexivos, então espaços com mais liberdade para trocar questões mais reflexivas, aprofundadas de todos esses processos de escrita e leitura, comunidades de trocas e escutativa, então isso ficou muito em evidência a partir dos relatos das alunas, a autoatualização do professor, ou seja, a autoatualização, esse conceito da Bell Hooks, ela traz essa importância de o professor também também refletir sobre o seu fazer docente e trazer para a sala, né, de forma compartilhada. E ele olhar primeiro para as suas práticas e depois partilhar, né? Então, como que isso foi visto? Isso aí foi muito perceptível e eu vou trazer alguns fragmentos. É, Também um outro resultado, ferramentas que proporcionem novos modos de se ver como autor. Então, nessa comunidade se trabalhava muito a leitura e a escrita, então, os letramentos críticos, reflexivos, eles vieram como essa ferramenta, novos modos de se ver. Então, as pessoas começaram a refletir melhor, ou de outra forma, sobre como eu sou autor e autora do meu texto, enfim, das minhas produções. E também um outro resultado foi a estimulação da possibilidade de se fazer escolhas, ou seja, isso eu percebi muito no objetivo geral, no objetivo específico, em que eu perguntei um pouco para as alunas sobre como era participar de letramentos acadêmicos, depois de ter tido um pouco mais de liberdade na escrita, de ter treinado textos e percebido uma autoria, uma liberdade de escrita maior nessas comunidades, como isso afetou as práticas acadêmicas, né? E os resultados maiores, que estão muito detalhados na tese, foi que realmente ele estimula. Então, quando a gente tem uma nova forma, quando a gente transforma nossas práticas identitárias, a gente tem outras escolhas. Então, a gente pode olhar para um texto acadêmico e trazer mais autoria para ele, mesmo no limite de alguns limites estruturais do próprio gênero, mas a gente acaba tendo mais poder de fazer escolhas. E aí, quando eu trouxe esses letramentos críticos reflexivos, o que a gente percebe? Que nessas comunidades, a resistir ao modelo tradicional, imposto academicamente, ao modelo de escrita, à forma de nos vermos como autores, mas há essa resistência mesmo. Mas há também uma reexistência, que é justamente aí que foi justamente aí que foi possível ver essa transformação identitária mesmo. Então, aqui como autor eu era assim, agora eu sou assim,